Olá, mais um vídeo do canal do Outro Lado da História. Como eu falei há alguns dias aí atrás, eu falei que eu ia começar uma série aqui falando sobre revisionismo histórico, né? Já que está aí na moda pelo mundo, as pessoas querendo reconceituar, né, algumas figuras importantes da história, mas não necessariamente fazendo, digamos, da forma correta, né, trazendo os fatos de fato daquelas pessoas e fazendo a justiça correta, digamos assim, tá? Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre a Guarda Nacional, né? A ideia é começar aqui pelo Brasil, depois quem sabe aí eu vou expandir mais pro mundo algumas figuras históricas cuja sua história não necessariamente está bem escrita, né? Ou foi bem passada para nós. Eu falei sobre a Guarda Nacional e aí, como a Guarda Nacional fala muito sobre Princesa Isabel e ela foi uma dessas figuras aí atacadas há pouco tempo, sobre a sua importância ou não, né, para a história do Brasil, então eu resolvi fazer hoje sobre ela, tá? Bom, começo o vídeo dizendo que a Princesa Isabel, ao contrário do que alguns falam, ela sim foi uma abolicionista, tá? A Princesa Isabel, ela tinha a ideia do fim da escravidão muito firme, né, nas suas ideias. Ela tinha muitos amigos abolicionistas, né, amigos que frequentavam o palácio, enfim, tinha uma relação muito próxima com ela, como por exemplo o André Rebouças, que eu não vou entrar agora na história dele, eu vou gravar um vídeo só sobre ele, tá? Mas o André Rebouças era um amigo muito próximo da Princesa Isabel, eles trocavam ali figurinhas sobre o tema e buscavam assim uma solução para o fim da escravidão no Brasil. Então já começa por aí. A Princesa Isabel também tinha uma aproximação muito grande com o quilombo do Leblon, né, ali no Rio de Janeiro. Tem um bairro lá que chama Leblon, e lá tinha um quilombo e ela tinha uma aproximação muito grande com eles. Inclusive, as pessoas desse quilombo, de vez em quando mandavam flores para a Princesa Isabel, né, por conta da luta dela e pela causa que ela defendia do fim da escravidão e pelas várias coisas que ela fazia. Ela às vezes ia lá ao quilombo, ou às vezes levava pessoas do quilombo, outros escravos, dava almoço a eles, enfim, o acesso ao palácio não era restrito necessariamente aos escravos. Ela escondia às vezes escravos fugitivos dentro do palácio, né? Enfim, você tem também e aí vamos entrar no caso do dia 13 de maio de 1888. O que acontece? Em 1887, finalzinho ali de 1887, Dom Pedro II está com a saúde frágil, né? E aí então ele viaja, vai para a Europa, e a princesa assume o trono, e ela vai começar, né, devido ao poder que ela recebeu, né, com a saída do pai, ela vai botar em prática a sua ideia de querer o fim da escravidão de uma vez por todas no Brasil, que já vinha acontecendo em algumas províncias, mas ela queria uma coisa mais ampla, nacional, né? Não queria só uma coisa assim, de uma província aqui, outra ali, não. Ela queria que o Brasil todo abolisse a escravidão. E aí o líder do governo no parlamento, Barão de Cotegipe, ele não tinha muita preocupação em querer aderir à ideia da Princesa Isabel. E aí vai ter um fato aí com o Barão de Cotegipe, e ele vai sair da liderança do partido. E quem vai assumir vai ser o pernambucano João Alfredo, que era senador. Tá? Mas ele vai ser indicado pela Princesa Isabel. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época o líder do governo, quando ele saía, ele tinha que indicar alguém para o seu lugar. A Princesa Isabel não vai querer que o Barão de Cotegipe indique ninguém. Ela vai procurar dentro do parlamento alguém que queira, juntamente com ela,
lutar pelo fim da escravidão, né, dentro do parlamento, e botar uma lei em prática e para passar, né, e vai ser o João Alfredo, que foi importantíssimo na lei do ventre livre, enfim. Então ela vai escolher ele, né, vai quebrar um protocolo, vai ela mesma indicar, porque ela sabia que o João Alfredo era a pessoa que ia juntamente com ela lutar no parlamento pelo fim da escravidão. Então ela vai indicar ele, tá? E aí no dia 13 de maio de 1888 vai ter o fim da escravidão. A princesa Isabel, né, ela juntamente com seu marido também, que é uma figura importantíssima, o Conde de Eu, eles vão pressionar muito o parlamento, tanto na época do Barão de Cotegipe, como depois com o João Alfredo, para que a lei seja passada no parlamento e a escravidão possa acabar. Então não era só uma causa da princesa Isabel. A família imperial toda tinha essa causa. Isso desde Dom João VI, tá? Tem até uma história do Dom João VI, que ele andando pelas ruas do Rio de Janeiro, ele vê um escravo sendo açoitado, e aí ele pede para que a pessoa, o cara lá que está batendo no escravo, parar. Ele não para, e aí ele usa, né, a sua força, né, não a dele, né, eu falo a força que ele tinha, os seguranças, digamos assim, que ele tinha, e o cara para, e esse escravo, ele não só livra ele da surra, como ele ainda compra a carta de alforria dele e liberta ele. Então perceba que a causa da escravidão não é só na princesa Isabel, já vem de muito tempo. Dom Pedro I já brigava pelo fim da escravidão. Obviamente ele não conseguia, porque sim, existia também aquele lado do poder, porque ele sabia que declarando o fim da escravidão era o fim do governo. E foi o que aconteceu com o governo do Pedro II. Quando eles conseguiram, com a princesa Isabel, declarar o fim da escravidão, acabou o governo imperial, e aí vai surgir a república. Então a monarquia portuguesa aqui no Brasil, eles sabiam, eles queriam o fim da escravidão desde Dom João VI, mas por outro lado eles sabiam que fazendo isso seria o fim deles. Então, claro, tem aquela relação, né, do querer e o poder, tá? Mas não podemos abnegar que a família portuguesa era indiferente à causa da escravidão, jamais, tá? Bom, você tem aí a família real, né, a família imperial, melhor dizendo, eles tinham alguns escravos que pertenciam a eles, né, que era da coroa, digamos assim. E eles são os primeiros libertos, né? A princesa Isabel, juntamente com seu pai, libertam esses escravos que já né, que já vinham de muito tempo. Alguns, né, já tinham seus antepassados ligados lá na época de Dom Pedro I, e eles libertam, tá? A família imperial, ao contrário da sociedade da época, eles não saíam com seus escravos, né? Porque naquela época as pessoas saíam com seus escravos, e quanto mais escravo você tivesse, mais importante você era na sociedade, né? A importância da sociedade, um dos fatores, o status, né, na sociedade dali do século XIX, era o número de escravos que você tinha. A família real, ao contrário das pessoas que saíam com seus escravos para ostentar, né, e para mostrar status na sociedade, a família imperial não saía com seus escravos. Eles tinham sim, mas eles não saíam, tá? E esses escravos, alguns anos antes da abolição da escravatura, eles conseguem libertar, porque não era uma coisa muito simples, tinha que ser autorizado pelo parlamento. Então não era que aqueles escravos eram da família real, não, era do governo. Então, para você conseguir se livrar deles, o parlamento, né, a liderança conservadora da família imperial tinha que autorizar que o imperador se livrasse daqueles escravos. Então era uma coisa bem complexa, tá? Tem um fato aqui também importante. Como eu falei, o Conde de Eu e a princesa Isabel, né, eles lutavam pelo fim da escravidão, e numa festa de 20 anos de casados, eles vão, num momento da festa, eles vão abrir um espaço para presentear mais ou menos 500 escravos com 500 cartas de alforria. A princesa Isabel tira, né, do seu próprio bolso
e compra 500 cartas de alforria, isso um pouco antes da escravidão e da abolição da escravidão, e liberta 500 escravos. Essa atitude dela já era também uma atitude do Dom Pedro II. A família imperial, Dom Pedro II, eles ajudavam financeiramente algumas pessoas para a liberdade, né, para comprar a carta de alforria de alguns escravos. Então a família real aí não era como se mostra indiferente à causa da abolição da escravidão. A princesa Isabel, ela vai... O que acontece? Tinha duas leis no parlamento na época, no século ali perto no século XIX, você tinha duas leis ali que para o fim da abolição da escravidão. Uma era a abolição, o escravo ele estaria liberto, porém ele tinha que trabalhar 2 anos ainda para o seu senhor, para de fato estar liberto. Então assim, você está liberto, mas você tem que trabalhar 2 anos para concluir a sua libertação. A princesa Isabela não vai. A ideia dela, o projeto de lei dela é diferente, é libertar imediatamente. Assinada a lei, o escravo está livre, não tem que trabalhar mais 2 anos para conseguir de fato a sua escravidão. E mais, ela queria indenizar esses escravos, tá? E não indenizar os seus senhores, porque ela acreditava que indenizando os seus senhores, você ia tirar do Estado um dinheiro para beneficiar pessoas que já tinham uma condição financeira muito boa, tá? Na maioria dos casos, né? Alguns não tinham, enfim, mas a grande maioria dos senhores tinham uma condição financeira muito boa. O Estado não tinha que gerar mais despesas para financiar essas pessoas por até um ato, né, horrível. Só que assim, ao mesmo tempo que ela queria beneficiar os escravos, as pessoas diziam assim, por que você não beneficia também os senhores? Então, porque o dinheiro não vai sair do Estado? Então, enfim. Então essa ideia dela de beneficiar financeiramente os escravos para que eles pudessem começar as suas vidas, recomeçar as suas vidas, digamos assim, não foi aprovada, né? Foi aprovada apenas a libertação imediata dos escravos. E aí nem os escravos foram indenizados, nem os senhores como eles queriam, tá? E aí, deixa eu ver aqui mais uma coisa, ela vai declarar também numa carta que ela escreve 1 ou 2 dias depois, ela vai escrever que o dia 13 de maio foi o dia mais bonito da vida dela, só não foi mais por conta da doença do pai, enfim, ele não estava presente nesse dia, né, estava na Europa. Então ela tinha sim uma luta muito grande para o fim da escravidão no Brasil, tá? Ela é sim uma abolicionista, não é porque ela não é negra que ela não é, ela era sim abolicionista, assim como tem várias pessoas brancas na época que eram abolicionistas, tá? Como você pode ver, que eu já falei aqui, ela tinha amigos abolicionistas, e assim, uma coragem muito grande dela, uma coisa para encerrar o vídeo, a coragem dela, porque assim, quando ela assina a abolição da escravidão no Brasil, ela assina justamente num período de colheita do café. Então ela deu, foi uma coisa assim, muito chocante, muito forte, né? Porque era o período ali em que os senhores iam usar, quando os senhores precisavam mais dos escravos para a colheita do café, que é nesse período aí entre maio e setembro, mais ou menos. E aí ela não pensa 2 vezes, ela não quer nem saber, né? Porque isso interferia economicamente na economia do Estado, né? Ela não quer nem saber, a causa era muito mais importante do que se ia prejudicar economicamente o Estado, ou se os senhores iam ficar prejudicados porque a colheita não ia ser feita, ou se ia ser... Ela não estava preocupada com isso, ela queria acabar com a escravidão, e vai lá e assina.
Ela poderia muito bem dizer, não, vamos esperar passar a colheita do café, depois a gente assina. Não, ela assina na hora, a primeira oportunidade que ela tem, ela vai e faz, tá? Então, realmente mostra uma luta muito grande dela. E aí o vídeo que eu gravei na semana passada é a consequência disso, que é a guarda negra, né? Aquelas pessoas que, em agradecimento pela Princesa Isabel ter acabado com a escravidão no Brasil, pelo menos na lei, né? Eles vão formar uma guarda, né, que não recebia dinheiro do governo, nada. Eles faziam isso por gratidão a ela e para defendê-la e defender também a família imperial. Então percebam como a história da Princesa Isabel precisa ser melhor revisionada, porque essa ideia de que ela, a família real, não lutavam pela causa, que eles eram escravocratas, isso é tudo conversa. A gente tem, claro, tem pontos ali divergentes, mas a gente tem que ver a história completa. A gente não pode pegar pedaços da história e jogar ao vento e já sair carimbando e afirmando coisas do tipo. Então, aqui eu quis trazer uma coisa mais expandida da história da Princesa Isabel, para que a gente possa refletir melhor se realmente ela era essa megera que alguns pintam, ou se realmente há um engano aí, tá bom? Até a próxima.